Vou comentar alguns exemplos da natureza, então, que já existem, né, obviamente há muito tempo. Aqui é o caso das asas das borboletas, borboletas azuis. Se a gente olha em microscopia eletrônica, isso aqui tem 240 vezes 10 na menos 6 metros, 240 micrometros. Essa barrinha amarela aqui tem 10 micrometros. E essa é a estrutura da asa da borboleta. Ela é toda estriada, Beto. Na próxima, se a gente aumentar o zoom, agora essa barrinha aqui tem 1 micrômetro, ou seja, 1000 nanômetros tem esse tamanho. O espaçamento, então, estou olhando a asa da borboleta com uns óculos cada vez mais potentes. Eu vejo que nela tem nanoestruturas aqui com separação de 100 nanômetros aproximadamente entre cada uma dessas espinhazinhas que tem aqui. E essa nanoestrutura, quando interage com a luz visível, ela dá uma interferência construtiva no azul. Então, a asa da borboleta é um material fotônico. Ela tem uma nanoestrutura embutida que reflete a luz azul e deixa passar o restante das cores. Por isso que dá esse azul brilhante nas asas das borboletas. O efeito, então, aqui tem um esquema, seriam aquelas estrutura nanométrica, 100 nanômetros de espaçamento, 100 nanômetros está na faixa do menor comprimento de onda da luz visível, que é o azul. Então, o azul é refletido e as outras cores, o vermelho, o amarelo, o verde, são transmitidos pela asa da borboleta. Ele seria um material multicamadas, então, que hoje em dia, né, é chamado de material fotônico, e já existe na natureza. Outro exemplo muito interessante são as bactérias magnetotáteis. Se a gente pegar uma bactéria e olhar num microscópio, no interior dela tem nanoestruturas de cerca de 90 nanômetros aqui, que são magnéticas, são pequenos imãzinhos. Então, essa bactéria se orienta com o campo magnético da Terra, né? Ela consegue se guiar como uma pequena bússola, pode passar, Beto, com o campo magnético da Terra. Esse material magnético aqui é o próprio ímã, né? Magnetita, são cadeias de partículas na estrutura da bactéria que funciona como uma bússola, então, no campo magnético da Terra. O mesmo acontece com os pássaros. Se olhar, né, a estrutura do bico de um pássaro, se observa a presença de nanomateriais magnéticos aqui também, que servem, então, para facilitar a orientação deles com relação ao campo magnético da Terra. Então, como é que eles sabem que é do Polo Norte e Polo Sul? Porque eles têm pequenas bússolas embutidas na sua estrutura. O mesmo acontece com tartarugas, répteis, abelhas, formigas. Então, são exemplos do que já existe na natureza. Agora eu vou falar rapidamente de alguns que o homem já fez. E aqui eu não estou fazendo propaganda para ninguém, é só para mostrar que já existem produtos baseados nisso. E o jeito de fazer essas nanoestruturas tem duas maneiras. Uma é de cima para baixo, ou seja, tu parte do macro, vai desbastando, né, vai limando o material até chegar no nano, que se chama de cima para baixo, por litografia para fazer os dispositivos eletrônicos que estão em qualquer computador, celular hoje em dia, né, ou por corte, desbaste, para fazer conformação de superfícies, ou por nanoimpressão. Então, o método de cima para baixo. E a outra possibilidade é de baixo para cima. E aqui os químicos fazem um trabalho fantástico, porque eles conseguem fazer moléculas muito interessantes, conseguem sintetizar materiais de uma maneira muito interessante. E então, por síntese química, tu faz partículas ou moléculas com propriedades interessantes. Por auto-organização, o sistema vai crescendo por auto-organização, ou tu monta por posicionamento, ou seja, tu pega o átomo e bota onde tu quiser, com o auxílio de um microscópio, né? Então, são montagens de baixo para cima. Tu parte do átomo ou da molécula e monta o teu sistema. Um exemplo de baixo para cima foi o logotipo da IBM que eu mostrei inicialmente. Quer dizer, são átomos, cada bolinha azul aqui é um átomo de xenônio em cima de uma superfície de níquel, né? E foi colocado átomo a átomo aqui com o auxílio de um microscópio eletrônico. Esse é um outro exemplo chamado curral atômico, né? São átomos de ferro depositados sobre a superfície, né? Então, aqui estão os átomos bagunçados e à medida que vai se organizando, isso aqui é feito um a um, é pego um a um e colocado na posição, forma essa estrutura e se nota na superfície do metal de baixo pequenas ondas, né? Que para quem conhece física, então, seria uma manifestação do efeito ondulatório da matéria aqui, que parece uma piscina com ondinhas aqui no meio. Aqui tem uma foto colorida dessa mesma estrutura, então os átomos todos organizados, e aqui no meio parece então que tem ondas de matéria.
Os nanotubos de carbono, então, eles são, na verdade, fuligem. Quando a gente pega dois bastões de grafite, por exemplo, e aquece através de um arco, sai dali, tu volatiza esse carbono, e no meio dessa fuligem toda são encontradas estruturas que são tubos mesmo, com comprimentos da ordem de nanômetros e diâmetro de 1 a 2 nanômetros. Então, são chamados nanotubos de carbono. Eles são extremamente resistentes, tu não consegue romper um nanotubo, ele tem uma resistência impressionante, ele conduz corrente elétrica, ele tem propriedades fascinantes que só existem por causa da escala dele. E foram descobertos em 91, não faz tanto tempo assim. Eles já existiam, mas a gente não tinha ainda os óculos adequados para enxergar e explorar essas nanoestruturas. Então, um exemplo de aplicação dos nanotubos são em circuitos mesmo, como fiozinhos condutores, em nanoeletrônica, né? Ele é um fio extremamente pequeno, então aqui está a situação de um transistor, por exemplo. E o outro exemplo seria um sensor de força. Por exemplo, uma força de 120 nanonewtons, que é uma força ridiculamente pequena, faz variar de um fator 3, por exemplo, a resistividade desse nanotubo. Então, você pode fazer um sensor de força, qualquer força aplicada vai mudar a resistência elétrica dele. Você pode acompanhar através de medida de corrente elétrica, por exemplo, qual é a força que está sendo aplicada, numa escala de nanonewtons. Outra aplicação muito importante para todos nós é a parte biomédica, né? E aqui tem dois exemplos de aplicação, tudo na escala nano também. Então, essa parte amarela aqui seria uma cápsula biodegradável, ou seja, uma vez ingerida, ela vai ser dissolvida no organismo. Dentro dela se colocaria o fármaco nanométrico, a bolinha azul, e as bolinhas mais escurinhas aqui seriam partículas magnéticas. Então aqui dentro tem imãzinhos nanométricos, tem fármaco nanométrico dentro de uma cápsula biodegradável. O paciente injeta esse nanofármaco, e com o campo magnético externo, a gente pode conduzir aquela região do corpo onde esse fármaco deve ser liberado. Então, enquanto ele está encapsulado na parte maior ali, ele não é liberado. Aí, com o campo externo, se concentra naquela região, no braço, por exemplo, deixa ali, com o tempo a cápsula se dissolve e o fármaco é liberado. Então, essa é uma das utilidades das nanopartículas. E a outra seria, você localiza o fármaco na região de interesse e aplica um campo aplicado variável, ou seja, faz um campo variável no tempo. Isso faz com que os imãzinhos se sacudam lá dentro, esquentem a célula lá, e 60 graus é suficiente para matar uma célula. Então, por exemplo, poderia atuar num tumor de uma maneira concentrada, né, fazendo oscilar esses pequenos imãzinhos lá dentro. Obviamente, a nanotecnologia ela é alvo de muitas críticas, porque tem um impacto, a gente não sabe muito bem lidar com essas partículas, a gente respira elas, para onde elas vão, o que elas vão fazer com a gente. Obviamente, todo mundo que trabalha com isso está preocupado com isso, toda a segurança é tomada, porque a gente, né, sabe o perigo que está correndo. Então, tem um impacto ambiental positivo, ou seja, dá para usar essas membranas, esses filtros para barrar pesticidas, tirar bactérias perigosas da água, tudo mais. Dá para fazer sensores para detectar poluentes no ar, na camada de ozônio. Mas, obviamente, essas partículas são muito pequenas, elas entram pelos poros, elas entram pela respiração, podem chegar diretamente ao cérebro, o que pode ser conveniente, porque se tu quer levar um medicamento para o cérebro, tu pode utilizar isso convenientemente, ou, né, também pode levar toxina, então também pode ser usado para o bem ou para o mal, como qualquer ciência, né? A ideia é ficar antenado.